Seja muito bem-vindo ao podcast Família na Mesa. Está começando mais um episódio. Eu estou aqui com meu esposo, Joe, maravilhoso. Nós estamos muito felizes de receber você aqui mais uma vez. Então aproveita que você já está aqui nos assistindo, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e compartilha lá no grupo da família, dos amigos, do trabalho. Compartilha esse link, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com o conteúdo de hoje. Sem dúvida. Eu estou muito animado, porque hoje a gente recebe um casal, pessoas incríveis que vão nos inspirar muito. Então, se você está aqui, já faz parte da família do podcast, da Família na Mesa, se você já está aqui, veio a partir do link que eles compartilharam, vocês já sabem de quem a gente está falando, mas eu queria abrir meu coração aqui antes de continuar, que esse é o meu segundo episódio com o meu Invisalign. Será que todo episódio ele vai falar É que assim, eu tô aprendendo a lidar com esse negócio de ficar com esse negócio aqui, entendeu? Então, eu conto com a generosidade de vocês para esse mero aprendiz de viver com esse negócio transparente no dente. Mas eu vou vencer. Engolindo saliva, né? É isso, puxando a cada segundos. frase. Minha esposa é fonoaudióloga, então que a generosidade do seu Depois coração a gente faz seja alguns estendida exercícios à de minha dicção vida. e tudo mais. Mas, gente, obrigado por vocês estarem conectados e nós estamos aqui. Vamos apresentar os nossos convidados. Nós estamos aqui com nossos amigos Henrique Café e Jaqueline. Eles são pastores na Igreja Bereana, são líderes, são fundadores da Escola Querigma, são pessoas que, de alguma forma, estão influenciando muito as pessoas com o ensino. É um dom que Deus derramou sobre essa família, esse casal. Nós estamos super felizes de receber vocês. Então, sejam bem-vindos, Jaqueline e Henrique Café. Sejam bem-vindos. A gente já está ansioso para ouvir vocês. Muito bom receber vocês. Como é que tá aí a expectativa? Já que é o animada. primeiro podcast, né, Primeira Jaque? vez que eu participo. Tá dando Do um lado friozinho na barriga? do lado do homem. Um pouquinho nervosa, mas vamos lá. Expectativa lá em cima. Vambora. Vamos pra cima. A gente, nesse podcast, nós temos um princípio que nos guia. Nós acreditamos que a família é a base de tudo e que o valor da família ele é importante para a caminhada de toda a história da humanidade. Nós entendemos que Deus fundou a família no início de tudo e que, de alguma forma, nós precisamos, como embaixadores de Cristo, defender aquilo que, de alguma forma, está no projeto inicial. Existem situações que tudo na vida pode mudar, mas existem princípios que não mudam. Os princípios não mudam, né? E a família é um lugar precioso, que nós estamos casados há pouco menos de 3 anos, amamos viver família e isso nasce no nosso coração, o desejo de, por que não ter um podcast para a gente falar sobre família, onde tantos hoje têm o desafio de, às vezes, enfrentar dificuldades internas e não abrir o coração ou faltam ambientes onde a gente pode ter conversas mais francas e sinceras sobre os desafios que acontecem dentro de casa. Então nós estamos aqui para isso. Você que está assistindo, já pega o seu lugar na mesa. Tem um lugar pra você aqui, senta com a gente, pega um cafezinho, pega um chá. cafezinho. Você não fez essa piada não, né? Porque o nome dele é Henrique Café, né? Não, né? Nenhuma Tá, sociedade. tomara que não. Não foi. Mas pega um cafezinho e senta com a gente, chama a esposa. Você que tá solteiro, manda o link pra prometida. Faz isso, cara, fica ligado. Você vai aprender muito aqui hoje. Nós queremos que você também, para essa conversa, aumente sua expectativa. Eu sempre falo isso. Nós precisamos entrar em novos ambientes de conversas com expectativas formadas. Porque se nós entramos de alguma forma com o nosso estado de alma e nosso estado mental não ativo, coisas preciosas podem passar por nós e a gente simplesmente vai não pegar. Mas se você estiver agora aqui nesse período dessa conversa ativamente prestando atenção, tomando nota se for necessário e de alguma forma interagindo e refletindo, eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente. Porque nós estamos aqui dessa maneira, ativamente intencionais para liberar sobre você as nossas aprendizagens, né? A nossa vida. Então, vamos lá. Jaqueline e Henrique estão casados há 9 anos. Exato. São pastores há quanto tempo? Integrais juntos, né? Desde 2021. Recente, 3 anos. 3 anos. Isso. Pastores integrais juntos. Vocês namoram e, assim, casamento há 9, mas junto ali desde do primeiro... Desde 2011. Do primeiro oi ali, depois a gente vai entender como foi esse processo. 13 anos 13 anos. e vivendo o sonho, né? Vivendo aquilo que Deus planejou para vocês. Sim. Nós estamos muito felizes de ter vocês aqui e ansiosos para conhecer um pouco mais da história de vocês. Então eu quero começar perguntando como que vocês se conheceram.
Como que vocês se chegaram aí nesse contexto de estarem juntos hoje? Qual que é a história, os segredinhos aí da história? Não é pra contar aquela história bonitinha da revista, não. O Qual real, que né? o que é a história de Vida verdade aí real. por trás desse relacionamento? Assim, eu cresci num contexto familiar muito conturbado, violência doméstica. Meu pai era alcoólatra e espancava mesmo minha mãe, assim, no sentido de... Tem imagens até hoje, né? Meu pai arrastar minha mãe pelo cabelo na rua e bater nela, né? E aí eu cresci nesse contexto, até que chegou um dia que meu pai chegou e falou assim, baixinho, chamava minha mãe de baixinha, né? Eu conheci Jesus. Ele chegou assim do nada, Uau. né? Ninguém em casa conhecia Jesus nem nada. Eu conheci Jesus e eu te peço mais uma chance. Por quê? O divórcio estava marcado para uma semana, para assinar o Você divórcio. tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos. Irmãos? Mais 2 irmãos. Eu sou Ok. mais novo, tinha uma Ok. irmã com 15 e um irmão, acho que já tava com uns 18, 19, que ele é de 89. E aí... Então essa informação do nada. É. Conheci Jesus. E aí eu pedi mais uma chance, a última chance, né? E minha mãe falou assim, olha, eu vou te dar... Meu pai tinha traído minha mãe e tudo, né? Olha o contexto Não. da família. E aí minha mãe falou assim, olha, se você tocar um dedo em mim, se você colocar uma gota de álcool na sua boca, tá tudo acabado. E aí ali começa uma transformação na vida da minha família. Então, meu pai, ele se converte, minha mãe se converte, eu me converto, meu irmão se converte. Aí toda a nossa família começa. E aí, num dado momento, os meus familiares estavam congregando na igreja do pai da Jaque, né? Sim. Então, eu morava numa comunidade em Diadema, conhecida como a favela da Pepsi. Tinha a Coca, que era a melhorzinha, e a nossa era a Pepsi, que era a menor. E aí, o pai da Jaque plantou uma igreja nessa Na favela Pepsi. onde a gente cresceu. Pepsi Church. É, Não poderia ser, era né? Novo Mas- Habitat, né? Novo Habitat, Novo era o Habitat. nome da Novo Habitat. Comunidade Novo Habitat. E aí acontece, né? Esse contexto do pai da Sim. Jaque. O meu pai, ele tinha passado um tempo afastado. Eu nasci num lar cristão, mas Ok. teve um O berço período... dela estava escrito evangelho. um berço evangélico. No berço Sim, evangélico, berço maravilhoso. Mas chegou um momento que meu pai se afastou um tempo, até que ele volta, e quando ele volta, ele já aceita o desafio de ir para uma subcongregação, que a gente chamava na época, né? E ali ele começa a plantar uma igreja, e ele depois começa um ministério individual, que é a igreja onde a família do Henrique se converte, e a gente tá ali todo mundo junto nessa plantação da igreja ali na Pepsi. E a gente tá falando de uma comunidade pequena, grande, pequena. poucas pessoas. Cabe um carro. A igreja era pessoas. uma garagem. A igreja Então, era uma quando garagem. vocês literalmente chegam, uma comunidade, inevitável vocês se conhecerem. Isso. E aí eu Ok, me inevitável. converti numa outra igreja em São Paulo, então eu passei uns 6, 7 meses. Eu ia na sexta-noite e voltava no domingo à noite. Eu dormia na casa do pastor e tal. E aí, quando eu vejo que toda a minha família se converteu e tava lá na igreja, eu falei, cara, eu preciso voltar e ficar com os meus pais. E aí é quando eu volto e Bendito vou pra dia. igreja onde a Jaque tava. E ali a gente se conhece. Como é que é o nome do pastor, do seu pai? Gedaías. Gedaías. Jedaías, Jesaías, Adaías, é com I. Ah, são os irmãos? São irmãos. Isaías não Irmãos tem. Ias. Inspiração bíblica. Quase nada, né? Quase. Aí. E aí a gente se conhece ali. Eu volto, eu sou meio que a novidade, né? Porque eu tinha chegado depois que a igreja tinha aberto, um pouquinho assim. E sabe como é que é? Grupo de jovens, tinha 15 anos, aquela Sim. coisa toda. Aí você fica... Olha lá, isso é É. exatamente. É carne nova, né? É, isso e aí. ele era o único que Carne nova. tocava, né? Eu era o único Caramba. que tocava, exatamente. Ah, Uma igreja era essa pequena. skill, né? Tocador, Essa né? skill, essa Tocador. habilidade, o Só Só não era tangedor. baterista, que o nível O do baterista... tangedor, ele o é... tangedor. Você tocava o quê? Meu pai, olha só, meu pai, ele tocava samba. Então, a Ok. influência que eu tinha era MPB, samba. Ok. Eu ia com ele nos barzinhos. Então, meu pai tocava, só que ele era percussionista. Só que eu sempre gostei de cavaquinho. Então, meu primeiro instrumento foi um cavaquinho. Minha mãe comprou um cavaquinho, eu tinha 13 anos. E eu comprava, na época, de revista na banca, né? Sabe que eu comprava revista com Legião Urbana, né? Só que eu pegava de samba mesmo. Demônios da Garoa, o nome, meu Deus do céu. Aleluia. E aí, eu começo com isso. E aí, quando eu vou pra igreja... Eu não ia tocar cavaquinho na igreja, né? Era quase Só que... tocando. E aí essa era a bleia raiz, então Era a da bleia raiz. harpa e tal. E aí eu aprendo eu transponho, né, a guitarra pra guitarra, Pros aprendi a tocar instrumentos de corda, guitarra, aham. violão, baixo, tipo autodidata mesmo. Aí você é obrigado a aprender de tudo, né? Na É, igreja pequena, quem- você tem que fazer Cara, a de melhor tudo. escola da vida. É, Eu, assim, não tem melhor escola. A Exato. igreja é uma escola. E ali eu era o único músico, de verdade. E aí eu tava aprendendo ainda Foi, algumas ajudou coisas. muito ministerialmente Exato. falando, né? Muito. É uma necessidade, né?
Sim. Isso. E aí foi quando a gente se conheceu, A gente né? começou a se As conhecer idades ali. são parecidas, né? Sim, então a gente já tava no grupo de jovens juntos. Que não era tão grande assim. Não era tão grande, então 7, 8 já começou a convivência ali. Oportunidade ali, né? Vai no cinema, ver um The Chosen. Aí eu lembro que o primeiro Dublado. presente que eu dei pra ela foi um marca-página do Esmilinguido. Olha isso. Milinguedo marcou geração. Geração. A gente tem até hoje, não tem? Tem até Cara, hoje. tem Até um hoje. marca-página. E aí Esmilinguido é atrás eu escrevi especial. assim, olha, para a mulher mais linda dessa igreja. Ah, e era O o último dos romanos. E tão linda quanto a sua voz. É, você é tão linda quanto a sua voz que ela cantava, verdade. Ó, aí o cara, tangedor É. com Olha os papos. a ministra, né? Que demais. E ali Você vai é tão gerando a- linda quanto a sua voz. Vocês têm isso? Tem, Cara, tem, isso é um ícone. Cara, isso é muito legal, cara. Isso Vamos tem dar uma que ser... foto pra... É isso, cara, isso tem que, Tem isso até tem que ficar hoje. guardado no... Muito Que legal. bom. E aí vocês começam a namorar. Sim, E como que foi pra vocês, pergunto pra ti, Jaque, sim. lidar com essa mudança de muito nova, conhecendo alguém e você já começou meio que planejando o casamento? Como era a tua expectativa como jovem, assim? Minha Ou- expectativa é namorar pra casar, né? Porque... Então, Não tem treinado outra- pra isso, não né? tem A gente é outra- treinado pra isso. Exatamente, tanto que não tive outros relacionamentos assim. Tive um antes, mas que foi assim uma coisa muito rápida, porque Um estágio. justamente Só não foi um queria, estagiário pro não Henrique. tinha essa visão de família. E aí o segundo namorado foi com o Henrique já. E aí já foi muito claro, né? Eu venho de uma família que é assim, ó, namoro, noivado e casamento, né? Eu falei pra ele, ó, você já sabe que a gente vai casar cedo, né? Com 15 Já avisou, anos. né? Logo de cara. É. Então, a minha expectativa era essa. Já tinha uma noção de que se fosse pra namorar, a gente ia ter que casar muito, muito mais cedo. Aí vocês namoraram ali. quanto tempo? A gente namorou 6 anos. Não, 4 anos. 23 de 1 de 2011 a gente se conhece, setembro de 2015 a gente casou. 4. Olha, é bom com data, hein? Ele é bom com data, eu sou péssima. Então foram foram 4 3 anos anos de e namoro, pouco, né? 3 anos e pouco de namoro e Porque tinha mais que um ficar ano de de maior, noivado. né? E você, Tá, quer dentro do seu contexto familiar, quando você começa a conhecer ela, como é que foi esses desafios aí? Filha de pastor, namorar a filha foi do a pastor, briga como pra é? pedir, Como é que né? é? Então, para pedir, eu lembro que a nossa igreja ela era uma garagem mesmo. Então, não cabia cadeiras de frente. Era aqueles bancos de madeira de lado. Então, você assistia o culto lado. assim, ó. Isso. Você saía do Irmão culto... respirando aqui. Já né, assistiu cara? o culto no formato Cantando no podcast, teu né? ouvido. Já de lado, Exatamente, já, né? já. Sem olhar pra câmera, Saía né? com torcicolo. Você saía com torcicolo. Aí, Cantando teu eu ouvido. lembro até aqui. hoje que a gente sentado no banco de madeira e falou, não, é hoje. Aí o pai dela já sabia que a gente tava se conhecendo e tal. Tinha um detalhe, que o Henrique se converteu e ele era muito religioso, assim. Ah, é verdade. Nas questões de É tudo. que assim, a minha conversão foi muito extrema no sentido... Porque foi o contexto que eu cresci, né? Então, eu queria ser santo. Então, falaram pra mim que usar bermuda era pecado. Então, para usar bermuda, para usar gel. E assim, orava Foi 8 no horas por extremo. dia. Extremo. Mas muito extremo, assim, muito Com extremo. 15 anos, um menino. 15 anos. 15 Teve um anos. dia que eu sumi de casa por 10 horas. Não falei pra minha mãe onde eu tava, não tinha WhatsApp nem nada. Eu tava orando com o meu parceiro de oração na igreja. A gente ficou 10 horas orando. Quando eu cheguei em casa à família noite, minha desesperada. Família É, procurando Exatamente. desesperada. Então eu tinha muito Mano, eu já lembrei daquele texto, né? Mãe, onde mais eu poderia estar? Na casa do meu pai. Exatamente. E aí aí eu peço, só que eu tinha muito a gente orou, acho que 3, 4 meses. Eu queria ter, como é que fala, aquela Clareza, certeza confirmação de certeza Deus. do Confirmação. sonho, isso. Confirmação. Então eu lembro que eu sonhei com o Gideão, versículo né? de Tipo- Eclesiastes, sabe? Eu sonhei com o versículo de Eclesiastes. Pô, mas é um Tal. sonho mais É. quente, né? O Foi, cara só isso sonhou com foi- Eclesiastes. Outubro foi quando a gente começou a orar e em janeiro a gente começa a namorar. Eu peço ela em namoro, 23/1. A gente foi Ok. dar o primeiro beijo 3 semanas depois. Por quê? Porque eu não tinha coragem de beijar ela. Pô, filho do pastor, né? sei A ungida lá, do cara, Senhor. uma loucura. Então, na verdade foi ela que me deu o beijo. Porque Olha, eu tava filha em do casa, né? Unção. Eu tava E em ousadia. casa assim, e tal. Ousadia. Enfim, mas quando eu pedi, o pai dela falou, o pai dela era muito prático, o pai da Meu pai Jaque, era muito prático. tranquilo. Então ele Minha é mãe bem- era pior. eu tinha mais medo da mãe da Jaque do que do pai dela. E você é o cara mais tímido? Que você tinha essa fluência toda pra falar nessa época aí? Eu queria ser gago. Fui gago até os 10 anos Uau. de idade. Você acredita? Loucura, loucura. Gente, que loucura. Não, E aí ia falar com o homem lá, ó. Não, aí Namorar fui sua ensaiando filha. como que foi. Mas ele falou assim, varão, linguagem assembleana, né? Chegou assim no meu ombro, varão. Você sabe que namorar filha de pastor é diferente, né? Ele falou assim, ó, as pessoas vão olhar pra você diferente, porque ela é minha filha. Então vão exigir mais de você, postura melhor. Olha que Desse jeito. conversa boa, né? Assim, Franca. você tá ciente disso? Percebeu Foi que assim, ó. Conversa Foi franca. 10 minutos. Você tá Ele disposto, falou, você tá né? ciente, tá disposto disso? Eu falei, tô, pastor. Ele falou, então tá liberado.
Pô, assim. É isso. mas com certeza Poucas. ele já via em você os frutos de uma já vida, auxiliava né? muito, já tava Nossa, bem. fazia tudo. Sem dúvida, né? Já estava observando. Tem E a um família contexto, né? toda ali Né? também, né? A família toda tinha Sim. se convertido e já tava ali servindo. todo Florescendo, mundo dando muito, frutos e Uhum. tudo mais. Então já tava meio que tudo em família, né? Legal. Aí Demais. passou um tempo. Quanto tempo passou até o casamento? 6 anos. Não, 3 anos, né? 11, Não, foram 4 anos de 4 namoro, a gente com um 5 ano anos. noivado. E isso. casou. 4 anos e 8 meses, mais ou menos. Isso. Aí, quando deu 4 anos, a gente fez 18, 19, né? Mais ou É, menos a gente isso. ficou Aí foi quando a noivo. gente falou, vamos planejar pra gente se casar ano que vem. Inclusive, eu pedi ela em casamento, em noivado, num circo, dentro de um circo. A gente fazia o congresso da igreja anual, sabe? O aniversário da igreja. A gente festividade. conhecia- Isso. A gente conhecia os donos do circo da cidade. Era um espaço maior, né? Nossa Sim, igreja era pra garagem. caber mais pessoas. A gente eu programei de pedir ela. Eu tenho um vídeo ruim, 2000 Na Cybershot, né? na É. Sony Cybershot. 360p Dá nem lá. pra ouvir direito o que Ruim, você tá mas tem lá, falando. acho que tem no Facebook, né? E Facebook aí foi entrega. quando eu pedi ela, aceitou. Inclusive eu falei assim, pastor, vou pedir sua filha em noivado. Falei, avisa a pastora, porque eu não conseguia falar com a mãe dela. Eu tinha medo da mãe dela. Cara, E aí ele esqueceu Sumo de avisar sacerdote, ela. assim, o santo dos santos. Né? E ele não esquece de avisar a mãe dela. Quando eu paro tudo, na festividade da igreja, sabe? Pego lá, né, a caixinha do anel e tudo. Ajoelha. A cara da mãe dela, assim, "Oxe, como assim? Eu tá pedindo e eu não tô sabendo, vai pedir minha filha, sabe? Porque eu não tive coragem de falar com a mãe dela, eu tinha muito bloqueio, né? Nossa. Doideira. E aí foi quando a gente pede, né, e a gente se programou pra Começa casar a um se ano. planejar. Um ano. Aí nós fomos comprar os moldes, a gente trabalhava os dois, né? Sim. Aí já que tava na faculdade, Sim. acho que eu tinha terminado a faculdade, já que tava fazendo a faculdade ainda. E a gente começa a comprar as coisinhas. Aí a mãe da Jaque tinha uma casa um pouquinho maior, a gente comprava os móveis e mandava pra lá. Guardava. Aí comprou guarda-roupa, fomos demais. comprando. Foi Etapa, economia. etapa. Foi assim. E aí, um ano depois, a gente já tava A gente casou. casado. Fomos morar na nossa casa de 2 cômodos, em frente à E igreja. vocês não faziam, assim, de trabalho mesmo, faziam coisas diferentes do que vocês fazem hoje, né? Totalmente. Não era um Sim. trabalho Qual que era ministerial, o né? contexto Não, nessa não. época? Eu era analista administrativa, então trabalhava numa terceirizada de banco, então fiquei 6 anos lá. Trabalhava com isso. Home office. É, Ou, contrato. ou ia era pro escritório? presencial e Presencial. depois home Depois office. foi pro home office. Depois ficou home office. Nessa época você tinha uma pista do que Deus tinha pra você, por exemplo, nos dias de hoje? Olha, Muito bom. eu não queria muito ser esposa de pastor, né? Né, Eu já contou já porque- vinha de uma linhagem de neta, filha, sobrinha. E o meu contexto de família pastoral era bem conturbado, assim, do que a gente... Não da minha família ser ruim, mas de como meus pais foram tratados e tal, né? Por Dores outros do ministério, né? ministérios. Sim. Isso, Você dores queria ministeriais. evitar Queria esse evitar. lado, né? Mas eu sabia que o Henrique tinha um chamado de ensino muito forte. E aí você tinha essa perspectiva nessa Isso, época? Essa se pista. tornar De onde pastor, você pastor, estaria? não. Eu, Não. Mas de ensino... eu já recebia palavras assim, olha, você vai rodar o mundo. Então Bom. eu me imaginava um pregador itinerante, assim. É, Né? Esse era o meu Esse era o sonho. vislumbre. esse assim, era né? o que a gente Mas imaginava. uma na mensagem época. só você prega ela 15 vezes, né? Você vai melhorando ela. Domingo você prega ela. E aí eu queria... O Pereira, eu vi o vídeo do Jeremias Pereira falando isso essa semana. Exatamente. E aí... Mas assim, eu tinha o vislumbre de onde Deus ia me levar. A gente tinha ali, né? Sim. Algumas... De alguma forma a gente já sabia Isso. que ia ter que desvincular da minha família em algum momento. A gente tinha essa... Na questão ministerial. Olha Porque isso. vocês estavam juntos na mesma Isso, mas a gente, congregação. a gente já sentia que em algum momento ia chegar essa separação ministerial, assim, né? De Aham. estar junto. Por esse chamado dele pra fora também, né? E aí Já foram esperava. vivendo. Vamos vivendo. Isso. Aí a gente... Começaram a Foi um- empreender. Isso que eu ia perguntar, como que foi essa zona de expulsão? Porque eu entendo que existem etapas da nossa vida que Deus nos coloca em momentos que é natural. A gente tem a Maria, que tem 1 aninho, e chega uma hora que a barriga vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Tá tudo bem, ela tá bem, a Joy tá bem, a neném tá bem, só que se ela ficar um pouco mais, Sim. as duas não vão ficar bem. Sim. E naturalmente existe um primeiro momento de expulsão na nossa história. Né? Não que a nossa vida comece na expulsão, a gente não começa quando a gente sai, a gente começa quando a gente é gerado. Né? A vida acontece antes, naquilo que a gente entende do ponto de vista da gestação, né? Mas essa zona de expulsão já é a primeira. Então, assim, e aí durante a vida a gente vai tendo Sim. expulsões naturais, né? E aí, Muito. como que foi pra vocês lidar com você conhecer ela no contexto de família pastoral, você filha de Sim. pastor e agora viver um novo? E aí, o que é esse novo? Pra onde vai? O pós-casamento pra gente foi bem difícil, né? A gente Isso, casou porque- jovens, sem muita estrutura, assim,
de aconselhamento, porque apesar de vir dessa família, é o básico ali, né? E Você vê o referências exemplo. mesmo, né? Mas não tinha Uma cultura, orientação clara, né? isso, daquela coisa de aconselhamento sobre casamento, vai ser assim, Você a faz gente um não curso teve. pré de casamento, depois um casados para sempre, né? Hoje a gente tem essa estrutura na não igreja. tinha, Mas no nosso tempo, não. Então, Mas assim, vambora. casou e foi morar junto, né? Agora 2 criaturas totalmente diferentes. Ela cearense, eu paulista. Então, tipo assim, Uau. ela um pouco mais arretada, faca na caveira. Eu, filho caçula, eu pedia maçã pra minha mãe. Minha mãe descascava a maçã e me dava no palito de A dente. cearense. Aqui não, entendeu? Então, assim, essas diferenças, assim, Agora, a gente foi aprendendo a lidar, sofremos bastante, né? sim, Essas sofremos bastante. mudanças. Essa adaptabilidade do início do casamento por causa do cenário da herança da família anterior é um desafio que muitas pessoas enfrentam, né? Como que vocês podem aconselhar esses jovens que estão casados hoje, que estão vivendo momentos de crise ou de ajuste? Como que vocês podem dar uma palavra de conselho para essas pessoas? Eu sempre digo assim, ó, que a transformação, ela é precedida pela aceitação. Você nunca vai conseguir mudar algo se você não se portar como num ato de aceitar. Por exemplo, a gente pega Zaqueu. Jesus não chegou falando assim, você é um ladrão. Ele falou assim, deixa eu comer na sua casa. E quando ele sentou no ambiente da mesa, a transformação chegou. Então, Zaqueu, ele foi aceito e a transformação, ela nasceu. E a gente vê que num casamento é a mesma coisa. Às vezes nós queremos mudar um ao outro de maneira mais bruta, né? E eu creio que um casal, ele precisa passar por um processo de aceitar as diferenças, né? Claro que a gente não tá falando num sentido, Desrespeito. de né? desrespeito, não é isso, mas as diferenças, elas existem. E a partir do momento que você aceita elas como elas são, e você tem esse ambiente de diálogo, de mesa mesmo, as coisas vão sendo transformadas. Então, se eu tô na mesa, eu consigo falar assim, amor, acho que isso que você fez me... Sim. né? Pedir Me ajuda, sentir assim, né? Isso, acho que esse seria o primeiro conselho, sabe? A aceitação, ela precede a transformação. E pedir ajuda também é muito importante. Que a gente sofreu muito também, a Por gente não enxerga ter por casais não. referências, Isso, né? por não ter referências de pessoas ali perto que a gente poderia Pra sentar buscar uma também, orientação, abrir. né? Pessoas que já passaram pelo que a gente passou, então teve essa falta. E até da nossa posição mesmo de não ir atrás, né? Uhum. Então, às vezes a gente casa, começa a passar pelos problemas e a gente acha que ninguém precisa saber do que tá acontecendo. Isso é um erro tão comum, né? É, Tão comum. Você tem que se virar Guardar. Você tem que se virar Não, sozinho. Todo mundo já tem seus problemas, não vou contar meu problema pra alguém. Exatamente. Essa é uma opção, ou às vezes até o orgulho mesmo. o orgulho Isso. De também. não vou abrir Exatamente. essa crise financeira ou essa situação que a gente está enfrentando. Exatamente. Ainda mais, eu falar pro seu pai é o pastor da igreja e eu sou um membro-chave, um líder. Sim, Não posso falar pro seu exatamente. pai que é pastor. Cara, você fica... São mentiras que Exato. vêm do orgulho, que é uma raiz que não é boa. Exatamente. Então, peça ajuda, né? Antes que chegue a um ponto que você não aguente mais antes disso. Procure pessoas, peça que Deus coloque pessoas no seu caminho, pessoas de muito legal. referência, né? Pra te ajudar. Muito legal ouvir isso que a Jaque falou, que conecta muito com o que a Carmen disse no episódio da semana passada. A Carmen estava aqui com a gente no episódio anterior, ela é uma terapeuta, ela é psicóloga, pastora também. Está casada há 38 anos e ela disse exatamente esse conselho no final do episódio. Ela falou assim, ó, o meu conselho é, as pessoas deveriam pedir ajuda um pouquinho antes. Nós temos a tendência de pedir ajuda no final, no extremo. Quando já passou E existe um time para pedir ajuda. Se você acertar o time de pedir ajuda, cara, é muito Muda mais tudo. simples o ajuste. Depois pode ser muito mais danoso. Então, o seu A gente conselho... vive apagando o fogo, mas a gente não faz um trabalho para que esse Preventivo. fogo não acenda, né? O preventivo, né? Então a gente vive um relacionamento bombeiro, assim, né? Sempre apagando chama. Isso pra Isso tudo. é exaustivo, né? Exaustivo, porque... Longo prazo, Exato. muito né? exaustivo. É insustentável, né? A gente, como pastor, a gente fala assim, olha, é melhor você confessar a tentação do que o pecado. Então, você precisa ter essa noção de que você precisa confessar a tentação, cara. Pastor, tô sendo tentado nisso, tô sendo tentado nessa área. Antes de estar consumado ali, né? E pro relacionamento é a mesma coisa. Exato. A gente precisa ter esse ponto. Mas eu acho que o ponto que vocês falaram foi Esse pós-casamento. essa ruptura, né? Sim, A também. pergunta É, foi... da saída, né? essa Do ambiente ruptura. da... A gente passa uma crise no casamento. Aí eu tenho... Olha que doido isso, né? A gente passa uma crise muito forte de eu sair de casa. A gente quase separou. Uau. Eu tinha alguns problemas, assim, de caráter mesmo. Eu era um menino, né? E eu digo assim, ó. Porque assim, eu não tive uma criação muito boa como homem, como pai, uma referência como pai. Meu pai
A referência que eu tive dele. Inclusive, eu não falei, né? Meu pai faleceu 3 anos depois que ele se converteu. E meu pai falava assim, olha, eu não vou descansar enquanto minha família não estiver na presença de Deus. Ele se converte. Minha irmã se batiza em junho de 2015. Meu pai faleceu em setembro de 2015. 15 dias antes da gente casar. 15 dias antes. Deus. 11 de setembro, a gente se casou no dia 26 de setembro. Então, eu perdi a referência paterna da minha vida. E eu não tive aquelas correções que me ajudariam a me tornar um homem, a ter a responsabilidade e tudo mais. E isso, quando a gente levou para o casamento, começou a surgir, começou a ir para fora. Porque eu não fui tratado. Aparece. Igual no bar mitzvah, né, do judeu, 12 anos, meu filho, você tem que aprender a Torá e é uma profissão. Você precisa ser forjado, né? E o homem, na nossa cultura aqui, a gente não tem essa cultura de forjar o homem, de ensinar algo, né? Treinar ele pra vida. É uma Treinar ele pra transição vida. mesmo. Né? Então a gente passa essa crise. Olha que doido. Aí eu tenho uma experiência com Deus assim no quarto. Eu tava na casa da minha mãe, voltei pra casa da mamãe, né? Passei uma Uau. semana fora. Uma semana fora, larguei, falei, não quero e tal. Passei uma semana fora, eu tava no quarto assim. E foi assim, eu digo que foi uma virada de chave. Eu tava no quarto e tive uma experiência com Deus. Deus falou claramente assim, olha, se você não mudar hoje, você vai perder tudo que eu tenho pra você, inclusive a sua esposa. Foi uma voz muito clara assim, ó. E assim, quando isso veio, eu não consigo explicar pra ninguém como foi que isso entrou dentro de mim e que parece que eu virei homem ali, quando eu tinha 23 Uau. anos. E eu falei, não, eu preciso. E aí foi quando eu me levantei, fui pra Jaque, pedi perdão, falei assim, ó, eu tô errado, isso, eu prometo a partir de hoje nunca mais. Eu tinha problemas com pornografia, prometo a partir de hoje nunca mais cair nesse erro e eu vou me tornar o homem que Deus quer que eu me torne e para que a nossa promessa como família possa acontecer. Isso foi 2019. Em 2020 eu conheço a Dai. Uau. Olha que doido. Eu faço a Dai, entra a pandemia. Então, primeira vez a pandemia no mundo, eu peguei 3 meses de Dai. Depois 3 meses online, que ninguém sabia o que era Zoom e Google Meet naquela época, em 2020. Ninguém sabia o que era Todo isso. mundo Não, aprendeu. eu Ninguém não sabia. sabia. Fato. Exatamente. Só quem tinha Existia, feito o Zoom mas- sabia. Sim, Exatamente. E aí, a Dai fez parte desse meu crescimento. Ali surge o desejo, meu coração de ser pastor. Olha, um despertar. Depois do curso da Dai, eu lembro disso. Olha isso aqui. O curso que você diz, Do o da college, college, que você College, fez. eu fiz o college. Ah, legal. E eu participei da sala do Yuri, a mãe do Soeiro. Cara, uma galera assim, que tava ali fazendo college, que hoje são referências. Coração mas estavam ministerial, comigo, assim, Era um colega de na mesa, assim, sentado. E ali surge, eu lembro que eu fiz uma oração no sofá. Presencial, de casa. né? Presencial. Muito legal. Eu fiz uma oração no sofá de casa. Eu falei assim, Deus, eu tenho o desejo de me tornar pastor integral. Uau. Eu falei assim, mas eu brinco, né? Não existe essa palavra, mas eu orei e desorei. Porque eu falei assim, mas eu sei que hoje é impossível, porque a nossa igreja é uma A garagem. realidade não... A gente sofreu para pagar um aluguel de R$1.200. Essa é a realidade da nossa Como igreja. comunidade. Comunidade. Enfim, aí de repente, um amigo meu de 5, 6 anos atrás manda um Instagram, assim, direct, falou, mano, preciso falar com você, vem aqui na igreja. Aí eu entrei, vi que ele tava pastor numa igreja, falei, deve ser pra me chamar pra pregar, alguma coisa assim. Aí eu fui na igreja dele, ele mostrou o espaço, assim, era uma tal de Bereana, nunca tinha visto Bereana na minha vida, né, uma igreja. Aí ele foi e falou assim, aí ele parou, ele sentou do meu lado assim, e falou assim, mano, você vai ser o próximo pastor da Bereana. Ele falou assim. Jogou na mesa. Jogou. Aí eu falei assim, como assim? Aí, ele falou Chocado. assim, ó, Essa época você já pregava isso? Já. Já. Eu pregava fora, assim, pregava. tal. A gente já tinha sido consagrado a pastor. A pastor em 2017. Uhum. Né? Dentro desse contexto da igreja. Seu pai e tudo Isso. mais. Isso. Consagrado Então pastor. a gente já atuava ali como auxiliar na igreja local. Aham. Isso. Aham. Só que mesmo sendo pastor, eu não tinha desejo de me tornar um pastor até 2020. E aí ele vira pra mim e fala assim, e você dobrou seus joelhos no seu sofá e você orou. Aí ele falou a palavra que eu orei. Aí Não, ali arrepiou. Profeta das profecia, eu falei, nações. né? Eu vou falar uma Você coisa. tem um Esse poder, cara, né? ele não é um profeta no sentido assim de ter dom de revelação. Mas ali, Deus usou ele nem ele hoje acredita que, sabe, que foi daquele jeito. Mas Deus, ele falou palavra por Preciso. palavra. Você dobrou o joelho no seu sofá e você orou isso. Você vai ser o próximo pastor. Uau. Uau. Aquilo veio assim, ó, de verdade, diante de Deus. Eu fui voltar pra casa dirigindo, eu errei o caminho 3 vezes. Porque eu Desnorteado. perdi. Porque eu via que ali estava sendo liberado algo sobre a nossa vida. E eu falei, meu Deus, Muda a como nossa que isso vida. vai acontecer e tal? E eu fui tremendo pra casa. Isso era uma sexta. Uau. Aí cheguei em Que casa e não lindo. falei nada pra Jaque. Beleza, aí foi sábado, domingo.
Aí no domingo, a gente deitado na cama, pós-culto, assim, ela lembrou. Ela falou assim, você não foi lá no Wesley conversar com ele? Te chamou lá no Instagram? Então? O que foi, né? Que Aí a gente tava, eu lembro até, a gente tava assim, né? Ela virada pra cima. Aí eu falei assim, então, amor, ele convidou a gente pra ser pastor integral de uma igreja. Eu lembro até hoje. A Jaque estava assim, ela virou assim. Falou assim, você tá louco? Essa foi a palavra dele. Essa foi a palavra de encorajamento que você recebeu. Não esperava. Tá louco? Não. Você tá louco. E aí, só um gap aqui, em 2019 eu já tinha formado a Escola Querigma. Eu já tinha a Escola Ok. Querigma há 5 anos atrás. Que legal. Eu tenho uma apostila até hoje do logo que eu fiz e tal. Ela já existia no off, né? Eu dava aulas para Presencial. Em então. algumas igrejas, né? Aí, eu fui dar aula na igreja, né, da pastora Iracema, e ela chama a Jaque de canto, 2019, Sim. isso. E falou assim, eu preciso te entregar uma palavra. Aí como é que foi essa palavra que ela entregou, amor? Aí ela falou que estava chegando o tempo de eu parar de andar atrás do Henrique, atrás dele, porque eu sempre fui muito tímida também. E na Ela minha falando cabeça era aqui, assim, Se você conhecesse ela 5 anos atrás, esquece. na Uma minha cena cabeça o inimaginável. chamado era dele, entendeu? Então eu ia só seguir, Não, mas o contexto, vai, peraí, né? o E contexto eu vou assembleano é o seguinte, né? O homem prega e a mulher louva, Isso. não é isso? O contexto assembleano é isso. Na raiz é Isso, isso. exato. Então, pra Jarinho mim... e Cassiane, né? Exatamente. Vai, vambora. Segue o modelo. Então, aí ela falou isso pra mim, você vai parar de andar atrás dele, você vai precisar andar ao lado dele, porque a visão que Deus vai dar pra vocês vai ser muito grande, ele não vai conseguir enxergar tudo sozinho. Uau. É isso eu já assim, né? Meu Deus, o que tá acontecendo? E aí ela solta, né? E aí ela Vai chegar o fala tempo de você cortar o cortarem o cordão cordão umbilical. Que aí eu não entendi, porque eu entendia que essa palavra tinha muito a ver com casamento, eu saí de casa e falei, poxa, isso não é de Deus, eu já saí de casei, casa, já né? saí. Já tô casado. Já cortei Já o meu cortei, não umbigo, né? tenho nada a ver. Cortei o meu umbigo, não. Cortei o meu cordão. Cordão umbilical. Eu já cortei o meu umbigo. Foi um Sensacional. ato falho. meu. Exatamente. Vini, faz esse corte. Né? Desconsidera essa parte do meu umbigo. E Exatamente. aí a gente tinha essa palavra já. Falou, amor, Sim. eu não sei como vai ser, mas alguma coisa vai acontecer. Aí chega 2020, eu tenho essa experiência, recebo essa palavra e eu falo pra Jaque, aí a gente parou no você tá louco. Você tá louco? Aí eu falei assim, cara, a gente conversou e tava, não, a gente é muito novo, a gente tava com 24 anos, né? 24 Sim. ou 25. Muito novo, tá maluco a gente plantar uma igreja? Plantar, não é assim. Não, nem assume uma igreja conhecia pronta a aqui. igreja. Estruturada, Não, mais Nem conhecia o ar-condicionado. ministério, Ministério nada. novo. Nada. Nada. Enfim, eu até hoje, olhando, falei, cara, ela reagiu certo. Eu reagiria da mesma maneira. E aí, segunda-feira, eu indo pro trabalho, trabalho com RH, né? Trabalhava com RH. Aí eu liguei pra ele e falei assim, irmão, ó, eu tenho certeza do que Deus falou comigo. Só que Deus tem que falar com a Jaque. Se Deus não falar com ela, A gente não segue. a gente não vai. Aí eu falei, então, não precisa nem orar por mim. Eu falei, ora pela Jaque. Eu tô orando por ela. Eu lembro até hoje, é que eu tenho uma memória meio estranha, assim. No domingo, ela pregou a Jaque pregou um texto de Atos, capítulo 4, quando Pedro, eles são presos e eles são soltos, eles oram para Deus dar para eles coragem, para que eles continuem Intrepidez. pregando. Pregando. É esse texto, eu lembro até hoje. E aí, nessa semana que ela falou, você tá louco? Ela tava indo pro trabalho, era quarta, quinta-feira, No banco. Isso, no Tá. banco. e ela tava esperando o ônibus. Esperando o ônibus, Sim. Aí Deus falou assim, ó, você não pregou sobre coragem, agora é o momento de você... A palavra era pra você, não era pra igreja somente, né? E aí você não tem que questionar Deus agora. E no Sim. fundo, o meu medo não era nem somente a questão ministério, era o contexto que eu tinha de visão de ser um pastor, né? Então, assim, o exemplo da minha Caramba, família, é- aquele sofrimento, aquela É o coisa. medo, né? O medo. Então, quando Deus fala pra mim assim, eu vejo, né, eles orando ali, pedindo coragem pra continuar pregando, é como Deus estivesse falando pra mim, você tem que me pedir coragem pra continuar. E não ter medo de não viver o que eu tenho pra você. Então, foi isso que veio de impacto, assim, no meu coração. E na é muito hora. interessante que, se a gente for pensar, tantas pessoas hoje estão travadas por não... e não conseguem seguir em etapas da vida porque estão com padrões Exato. de experiências anteriores e usando esse mesmo óculos para ver uma Pra situação nova. Isso. Deus está te chamando para um chamado, para um ministério. É algo totalmente novo. Imagina assim, Deus não tem... Nós temos as crises, Deus não tem crise. Deus está inabalável, Sim. soberano, e a sua posição está ali, é contínua. Então ele está assim, liberei um chamado sobre a Jaqueline, então tá tudo certo, assim, eu vou fazer o que eu vou fazer nela, com o Henrique vai ser assim, assim. Exatamente. Cara, Deus está resolvido, né? Tipo assim, Exatamente. só que a gente vem para uma liberação de palavra como essa
com todo o nosso background, assim, toda a nossa história. Exato. Então, acho que muitas das vezes as pessoas que estão então assistindo, que às vezes estão com crise na família, Sim. será que parte das crises que você está enfrentando na sua família não são maneiras de enxergar antigas? Óculos. Sim. Será que você não precisa, de alguma forma, buscar em Deus e em conselho, Sim. ajustar esse óculos para ver uma maneira nova? Porque você Exatamente. talvez negava uma oportunidade de viver o especial de Deus, Sim. o sobrenatural de Deus, por uma perspectiva antiga. Sim, com certeza. Essa dificuldade A gente que falha tem, muito nisso, né? Muito de nat- romper com o É natural, passado. né? Sim. A gente também não quer que ser, sei lá, leviano ou superficial de dizer que isso é uma coisa simples. Não, você precisa ter a sua experiência Sim. para amadurecer esse nível, mas é verdade isso. Você precisa ajustar o seu É. óculos, novas lentes. Tem que estar aberto também a ouvir a resposta de Deus sobre isso pra você, né? Que foi o que aconteceu comigo, assim. Se Deus não tivesse me falado, dado aquela palavra pra mim da forma que foi, eu não teria tido coragem de continuar com ele. Porque a minha mentalidade estava fechada porque aquilo ali, não, vai ser a mesma coisa, eu não quero. Aí você Vamos ficar compartilhou assim. com ele. Aí eu compartilhei com ele. Deixa eu contar agora o meu... A meu lado da cronologia história. do Meu lado da Henrique história. é incrível. Que É que detalhista. aí ela chega em casa, ela chega assim, amor, a gente precisa conversar. Porque há 4 dias antes ela tinha falado, você tá louco, né? Agora a gente precisa conversar. Ela falou assim, então, Deus Você falou não tá comigo. tão louco assim. Ela falou assim, ó, Deus falou comigo. E aí, em conjunto, a gente falou assim, então vamos fazer o seguinte, Cara, 7 que legal dias, isso. 7 dias de oração. Nós vamos orar pra, igual o Gideão. Agora O molinho filósofo, volta. Deus tem que... Então, assim, Deus falou individualmente pra cada um, agora Deus precisa falar conosco junto. Olha que doido isso. Era pra ser um propósito de 7, durou 2 dias. Por quê? No primeiro dia, todo mundo chegou do trabalho e tal, era um dia, eu falei, amor, vamos. A gente entrou dentro do quarto, dobramos nossos joelhos e essa foi a maior experiência que a gente teve como um casal, orando juntos. Sim. Ó, Você já teve momentos na vida de vocês que vocês sentiram o peso da glória de Deus? Sim. você Pensa falando, nesse eu já momento. lembrei de uma cena que a gente viveu. A gente Ela viveu isso juntos. Junto, assim. A gente sentiu a glória de Deus tão... que a gente não conseguia orar. Chorava. Um olhava um Sim. pro outro. Eu falei, amor, o que tá acontecendo aqui dentro? E a gente, sabe? E a glória de Deus tão forte naquele lugar, naquele ambiente. E a gente lá, cara, jogada. Eu falei, meu Deus, obrigado. Só que eu falei, tá, Deus, fala alguma coisa. A gente não viu nada. Mas a presença de Deus estava ali. Eu falei, amor, vamos continuar até Deus falar. Aí no segundo dia, era uma terça-feira. A gente lá e tal. Aí eu falei, mas eu sei que agora, né, vai se repetir. A glória de Deus vai vir nesse... Nada. Eu falei, meu Deus, cadê o Senhor? O que Acabou. aconteceu? Parece aquela experiência de Elias na caverna, né? Veio fogo e tal, mas não tava. E aí, nada. Só que aí, de repente... Olha que doido. A gente tava orando assim, vem a voz do Senhor. Falou assim, olha, vocês têm a semente certa, mas vocês estão na terra errada. Ó, Eu quero levar vocês para a terra certa, para vocês plantarem a semente que eu derramei na vida de vocês. Foi essa palavra. E na hora que eu vi isso, eu levantei a cabeça e eu olhei para Jaque, ela levantou a cabeça na mesma hora. Aí eu falei assim, você ouviu a mesma coisa? Ela falou assim, eu ouvi. Foi Deus falou algo com a muito gente surreal. simultaneamente, assim, ó. Simultâneo. A mesma palavra. A gente Eu olhei falou, assim, não tem pelo que orar mais. aí sim, exatamente foi isso. Aí Deus falou assim, não precisa orar mais. já falei. Sobre isso, A resposta já tá dada. A né? resposta é essa. Eu preciso Se levar vocês para uma posicionem. geografia Novo nova. terreno. Aham. Para que vocês possam viver o que eu tenho para vocês. A gente lembrou do cordão umbilical. E aí, existe o processo agora. 10 anos com meu sogro, ela... Era aniversário de 10 anos. Aniversário de 10 anos da igreja. A igreja que chega no ciclo, o ciclo Deus de 10 circo anos. de novo, não? as datas, né? No circo. No circo de novo. Circo. Onde você pediu ela em E a casamento. gente organizando todo Olha o isso, evento. cara. Organizando, chamando amigos, bandas e tal. Uau. E aí eu lembro até hoje, porque era próximo do feriado de outubro. Ali foi dia 12 de É. outubro. 12 de outubro. Dia da criança. Dia da criança. E aí, eu falei, amor, vamos esperar passar o aniversário. A gente não vai, né? Sabedoria. Pelo amor de Deus. E tal, aquela coisa toda. Aí eu lembro que na semana ali teve um dia assim. Aí foi esse Foi processo. pós-aniversário. Pós-aniversário. Foi sábado, na segunda-feira a Isso, gente verdade. conversou. A gente foi, conversou, explicou todo o contexto e tal, isso. Só que só um detalhe, tá? A gente falou assim, pastor, a gente precisa ir pra esse novo tempo. Nós vamos ficar aqui mais alguns meses para poder passar algumas coisas, tá? A gente não saiu, não Fazer a transição. Isso. Transição e tal. Só que detalhe, eu tinha aceitado tudo, mas eu nunca tinha conversado com o pastor da Bereana para saber se ele ia me aceitar ou não, tá?
Começa por aí. Olha a Tipo assim, loucura. você tá pedindo demissão sem ter fechado um contrato lá, né? Exatamente. O cara Exatamente. só te chamou no LinkedIn, né? Exatamente. Só que a gente tinha muita certeza, porque o que a gente Em Deus, lida até é. ali, Sim. cara, só que a gente fala assim, amor, se não der certo, a gente vai pra outra igreja. Eu falei, a gente vai pra Adai, a gente vai pra outra igreja. É outro lugar. É. Plano Não vou passar C. essa vergonha, não. Enfim, a gente fecha esse ciclo, tem um culto de despedida, meu Deus. A Foi igreja, muito difícil essa A saída. igreja, cada um escreveu um caderno, sabe? Num caderninho, cada um escreveu uma Porque eram dedicatória. pessoas que acompanharam o nosso crescimento lá da adolescência. A gente, eu cheguei com famílias isso aí que a com gente se história, viu né? formar. É uma história. É uma Eu história. cheguei lá jovem, fui líder de jovem, diácono, saí de lá como Passou toda pastor. a 25 escadinha. anos. A escadinha, né? Como pastor. E aí tem esse rompimento, esse cordão umbilicado. Importantíssimo. Esse cordão umbilical cortado. Foi muito difícil, cara, muito difícil. Porque eu falei, e agora? Né? E a Jaque, muito apegada também, né? Sim. Pai, mãe, tinha todo um processo. Aí a gente falou assim, agora... Falou, vou marcar a entrevista com o pastor. Agora que eu vou marcar a entrevista pra ver se... Cara, a fé é uma Não, coisa muito doido, boa. cara. Fé Eu amo a é fé, pra cara. A fé é loucos muito mesmo, boa. né? Assim, basicamente a gente sentou numa mesa como essa aqui, ele começou a conversar comigo, ele falou assim, tá, mas você é formado em teologia? Eu falei, sou. Aí ele começou a fazer perguntas teológicas pra ver, né, se era uma teologia de Araque ou não. E tal. Ele falou assim, cara, gostei se eu sou doido, meu pastor é mais doido do que eu. Ele falou assim, gostei de você. Daqui 8 meses a gente já vai plantar a igreja. Se prepara. E eu trabalhando, olha só, trabalhando com RH, eu tinha recebido 3 aumentos de salário em um ano. Eu tava assim, Uau. na minha vida profissional, Subindo. voando. Indo para outros estados, assim. A Jaque já estava combinando de sair do trabalho, porque eu estava ganhando muito bem, para ela começar uma loja de roupa dela. A gente ia tentar empreender em alguma coisa. Outros negócios. Beleza. Fui lá, era uma segunda-feira, na terça-feira fui trabalhar, eu chego na terça, o meu supervisor chega assim, Henrique, preciso conversar com você, 8 horas da manhã. Me levou numa sala e falou assim, preciso te demitir. Porque qual que era o meu plano? Continuo trabalhando, 8 meses, estou ganhando Esses bem. 8 vai, vou tentar fazer um acordo. vai juntando um dinheirinho. Aí eu falei, não. Eu falei, Jorge, eu falei, não. Eu falei, Jorge. Lúcio. Eu falei, mas como assim? Eu pensei, não, será que eu fiz Foi dei muito algum natural, né? Você prejuízo? falou, Jorge. Eu falei, será que eu dei um prejuízo pra Pra empresa? Aí ele, Que não, que eu Henrique, fiz? eu amo você, o jeito que você trabalha. Você sabe, eu te dei 3 aumentos em um ano, como é que eu não gosto de você? Eu falei, mas às vezes vai ver uma ordem lá de cima pra eu te mandar embora. Lá de cima. Lá de Oh, cima. Aí ele, entendi. Aí eu falei, Entendi aí tudo. eu sorri, eu falei, tá bom, Jorge, tá maravilhoso. Cara, ali o que a gente sentiu? Deus falando assim, olha, não perca mais tempo, eu quero que a partir de agora vocês comecem. Deus começa a empurrar a gente mesmo. Assim. Não É teve o que a gente meio chama de termo, zona né? de Não expulsão. teve- É uma zona de entrou expulsão. numa- Não tem como. uma- Não tem como. Não dá pra voltar atrás você mais. É pressionado, Era cara. de uma vez, né? De Não uma era aos vez. poucos Cara, é a isso. transição. Né? Existem momentos da vida que você vai ser empurrado. Empurrada. É isso. E não tem outra opção, não tem Não como tem. recuar. Exatamente. possível. E a gente tava nesse momento assim. Nesse momento. E aí começa a nossa saga de plantar uma igreja. Aí, quando aconteceu tudo isso, eu olhei pra cada e falei, e aí, como é que vai surgir a igreja? Eu falei pra ele, a gente Eu tem não nem filho. Geralmente, se a gente tivesse Pra já filho, dar uma né? comunidade. Pra já... Nem filho, é eu e você. Família já é uma... Umas 3 crianças já dá O ali, né? infantil ali, Exatamente. Cara, aí foi todo o processo. E a gente é de Diadema, né? Então, a gente não conhecia Pra ninguém plantar uma em São igreja em Bernardo. outra cidade. Se a nossa igreja fosse em Diadema, muito É. possivelmente... Uns amigos. e tal. Mas a gente É. também evitou de falar por conta do ministério do meu pai. A gente não queria, Por saber né? Já sem falar pra ninguém. Então. Então a gente não queria ter esse vínculo ali com as pessoas pra, de alguma forma, Criar essa- influenciar aham. de ir pra onde a gente estava indo, né? E aí foi bem difícil, porque a gente não conhecia ninguém em São Bernardo. Assim, só de ir no shopping e voltar que a gente ia em São Bernardo. Só os atendentes do... Só os Qual o atendentes. restaurante favorito de vocês? A gente... A gente nem tem, né? Favorito, não. Onde McDonald's, vai, Burger King, o A gente gosta de Outback. hambúrguer. Hambúrguer, eu gosto de Hambúrguer. churrascaria também. Churrascaria. Churrascaria. Eu gosto muito de churrascaria. hambúrguer. Lucas. Minha hamburgueria favorita, sabe qual é, amor? Madeiro. Madeira. Queremos um patrocínio, inclusive. Olha aí. E a segunda, depois do Madeiro, é? Depois do Madeiro... Cabana. Cabana. tá. Mas né, que não, a gente não vai no Cabana. Só vou no Madeiro, é. Não tem segunda, é sempre O primeiro. Vinícius tá aqui, meu assistente. Levei o Vinícius do Madeira a primeira vez. Rapaz, pensa no... Parecia quando você dá o pirulito pra criança a primeira vez, assim, que o olho brilha. O olho brilha. Mastigou o Madeira assim, ele falou assim... Entendi, Jota. Você Ô, gosta. Jota, entendi, hein? O Will Smith chegando na casa do tio Phil. É tipo assim, caramba, mano, a vida está aqui, não me contaram, né?
Mas vamos lá. Bom. Nós queremos agora fazer uma pergunta para vocês em relação à questão da... Nós entendemos bastante aqui da linha do tempo de vocês, Sim. da história do casal, do chamado e tudo não, mais. faltou uma coisinha. Oxi, da mas- visão. Não, eu lembrei que antes da gente tava conversando. Vai. Isso vem Faltou, agora. faltou Viu a minha- uma... vem agora. A minha cearense aqui, vem viu? agora. Está na Faltou timeline uma certa. visão aqui, não vou deixar passar não. Faltou Qual a uma, visão? uma visão É que- clara. Que vem referente ao que a gente vive É o que a hoje, gente né? vive hoje, porque a gente viu esse romper, Ah, ok. só que dentro desse romper a gente tá vivendo um outro romper agora, nesse tempo agora, de um ano. É. Então assim, resumindo, né, pra gente perder muito tempo, a gente planta a igreja, começa a igreja com 9 pessoas e 2 crianças, e vai, e aí, é assim, dor ministerial, né? Começa, aí já pensei em desistir, em abandonar a igreja e tal. A igreja, ela começa a romper, e a gente tava com um pet shop. E o pet shop, assim, ó, terminando de pagar todas as dívidas, o que entrar dá pra gente contratar funcionário, deixar rodando e ganhar dinheiro. Abrir outro. E aí eu tava orando assim, Deus falou assim, vende o pet shop, eu quero você e a Jaque full time. Eu falei, não, deve ser o Satanás, não é possível. Deus não O fala negócio nada. desse é o Satanás. E aí, cara, eu não conseguia fazer um devocional sem ouvir a mesma coisa todos os dias. Meu Deus. Eu falei, não, precisa. Aí eu cheguei pra Jaque e falei assim, aí eu apelei, tá? Eu dei carteirada. Eu falei, amor, você quer que Deus fala comigo? Eu já fui assim. Agora, Ele vai aprendendo, agora eu sou né? Ele sacerdote. vai Já tá- aprendendo. Depois do que a gente vive, agora mais eu sou ousado. cabeça. Eu falei Tu assim, ó, crê que Deus fala a gente já tava comigo? fazendo planos e tal. Eu falei, amor, Deus falou pra gente vender o pet. Aí ela falou assim, e assim, você vê quando você vive como casal há um tempo, você começa, e você já vive experiências, você começa a ficar mais maduro, né? Sim. Então, a primeira reação de algo assim foi um você tá louco. Hoje, nessa, ela falou assim, você tem certeza que Deus falou com você? Eu falei que tenho. Então, vamos. Uau. Sem titubear. Porque, assim, é doido isso. Quando você vive experiências com Deus, é como se você subisse de nível mesmo, sabe? Sim. Então, existem alguns desafios que você já não começa a temer, né? Então, assim, pra quem viveu a abertura de um mar vermelho, cara, ver codorniz descer do céu e água jorrar da rocha é apenas um nível maior, mas você já viu Deus fazer coisas grandes, né? E aí a gente vive esse tempo, vende o pet, começa... Aí, assim, o dinheiro que a gente vendeu, a gente diminuiu a renda 50%. Aí começou a gastar. Aí eu falei, meu Deus, amor, se não acontecer um milagre agora esse mês, a gente vai começar a entrar no vermelho. Enfim, a Dai me chama pra dar aula, compondo 20% do que a gente tinha vendido. E um irmão da igreja falou assim, pastor, eu aprendi um princípio. Eu vou dar o dízimo do meu dízimo e vou semear na sua vida. Assim, do nada ele chegou. Falou, eu li nesse livro aqui, faz 5 anos que eu faço isso, e vou começar a caminhar com você e vou fazer isso. Eu fiz cálculo, né? Eu sou de exatas. Dízimo do dízimo, dá pra comprar um hambúrguer, né? Tem o dízimo do dízimo. Quando caiu o valor... O dízimo do irmão. Eu vi o... Não era o Jorge, não. Roxinho. Plim, o roxinho da Nubank. Ixi, nem sei se pode falar os nomes. Enfim, Tudo bem. dá pra cortar. Eu falei, não, isso aqui não é possível. Ele errou. Não é possível. Aí quando eu mandei a mensagem para o irmão, é isso aqui mesmo? Ele falou assim, é isso aí mesmo, pastor. Deus tem me honrado, Deus tem me abençoado. Aí, quando eu juntei o que eu tava ganhando na DAI dando aula, com o valor que esse rapaz deu, o valor que a gente ganhava no PET para suprir. Uau. Aí, a gente chega num time assim, amor, a gente precisa ir para a cidade de São Bernardo, porque a igreja começou... Quando a gente vendeu o PET, a igreja Olha, Foi um boom muito rápido. cara, é uma obediência, né? foi muito rápido assim, tá? Porque a gente não tava conseguindo dar conta. O pastoreio, levantar novos líderes. Né? Porque pra aí mim, pra gente começa era novo. também a preparação de novos líderes, discipulado, tudo Sim. isso exige Envolve um muito, tempo. tempo, muito dedicação, entrega, né? muito entrega. Aí eu falei, amor, a gente precisa ir pra São Bernardo, precisa estar mais próximo das pessoas e tal. Só que a gente não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Beleza. Novembro, a gente tava num acampamento. Só não tem dinheiro. Só isso, só isso. Só falta isso. A gente É tava num isso, né? acampamento espiritual, olha só. Da Bereana, era um novembro, assim. Faltava 10 minutos pra eu subir pra pregar, era um domingo de manhã. Vou contar a minha perspectiva, daqui a pouco eu já passo pra Jaque, tá? Alguém coloca a mão nas minhas costas, eu não sei quem foi. Alguém colocou a mão nas minhas costas. Eu nunca, assim, foi uma experiência de sentir a glória de Deus de um jeito que eu fui em prantos. Eu subi pra pregar, eu fiquei 5 minutos sem conseguir falar, porque Uau. eu tava em êxtase. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Só que eu olhava pra outras pessoas, ninguém, eu falei, meu Deus, gente, Tô tendo um Só negócio. eu. é só eu? Um transe sozinho aqui. Aí eu falei, meu Deus, enfim, peguei, cara, foi top aquela coisa. Aí quando a gente subindo pro acampamento, a Jaque falou assim, amor, preciso te contar uma coisa. Eu falei, o quê? Falei assim, eu que coloquei a mão nas suas costas. Eu
Falei, foi você? Falei, o Eita, que aconteceu? Chama de Jeová. Aí, agora é isso aqui. Sim. Conta aí. Foi no momento de adoração, né? Tava um O ambiente último louvor muito... ali para poder subir. Sim. pra mim. Uau. Com Deus é tudo muito surreal, você não sabe nem explicar direito. Mas o que eu me lembro realmente foi de colocar as mãos nas costas dele e eu comecei a ter uma visão aberta. E eu nunca tive isso. E eu comecei a ver flashes da nossa vida passando muito rápido, assim. Num tempo muito rápido. E chegava num momento específico, que era, eu via um estádio, assim, e ele pregando para muita gente nesse estádio. Eu estava como se fosse atrás das cortinas, orando em línguas, intercedendo mesmo por ele. E ele estava ministrando sobre salvação. E ali as pessoas começavam a se converter. Muita gente se converter. Só que quando eu olhava em volta desse estádio, eu via muitos demônios tentando impedir essa palavra de salvação. E voltava para mim, eu vendo ali, intercedendo. Foi quando Deus também confirmou esse chamado de intercessora, né? Sobre ele, essa vida de intercessão sobre esse ministério. E aí eu tive essa visão e voltei, assim, para o momento ele já estava pregando já. Uau. Ah, é? Quando eu voltei, já tava subindo ali, tava ali parado, nos É, 5 minutos. Eu tava assim, porque eu recebi uma carga da glória. Foi da presença de foi Deus, algo assim, muito sobrenatural. sobrenatural. Uau. Isso em novembro, cara. Aí beleza. Aí eu falei assim, amor, vou fazer o seguinte, eu tenho um curso de interpretação bíblica, eu vou entrar em contato com amigos. Amigos da DAI, da igreja que eu já dei aula, falou, minha cabeça, se a gente vender 30, a gente junta o primeiro mês do aluguel e vamos. Foi assim. Olha aquilo, mano, a gente é Esse doido. era o plano. Esse era o plano. Aonde? Pra São Pra Bernardo. São Bernardo. Ah, tá. Pra se mudança. mudar, pra mais perto da Bernardo. igreja. O crescimento, Imagina, né? 3 vezes maior, tá? São Bernardo, o custo de vida. Custo de é 3 vezes vida, maior. do Custo que de ele vida. morava Comparado em com o Diadema. Diadema. É outro Eu contexto. falei, amor, é isso. Vamos, se Deus... Cara, aí janeiro. Aí quando chegou janeiro, eu fiquei com medo. Porque assim, eu fiquei com medo de lançar o curso E não e deu falar assim, certo. cara, e não dá certo. E eu comecei a postergar. E a Jaque assim, amor, você não falou que ia lançar? Você começou a usar ela. Vamos, meu filho. Aí, ó, virada de ano de 23. 2 de janeiro de 23, ano passado. A gente virou o ano e tal, a gente sentado no sofá de casa, amor, vamos orar um pelo outro. A gente orou e tal. Ela botou a mão sobre mim, ela nunca vai orar assim comigo, por mim, né? Ela falou assim, Deus, dê criatividade pro Henrique. Ela orou assim. Aquilo me chamou a atenção, por que ela orou por isso? Um dia depois eu falei assim, amor, eu vou gravar porque eu tinha Instagram, tinha 1.496 seguidores no meu Instagram. Não, Por isso que você foi meu professor em 2022. Antes disso, Em 2022, você foi meu professor. E ele me dava aula e tudo certo. A gente estava assistindo a sua aula e tal. Mas aí era o contexto anterior. Isso. Sim, das redes sociais. Então, Acontece. eu entrei nessa 22, timeline aí. exatamente. Entrei nessa Aí, timeline aí. 22 de novembro acontece. Já tinha se mudado aconteceu para São Bernardo? Não. Ainda não. Agora, 23, o nosso plano era, vende 30 cursos, a gente junta o primeiro O aluguel. e vamos. Vamos ver. Seja o que Deus quiser. Pra ter onde Aí, Deus ela vai ora mostrar. por mim, 23, ela ora por mim e fala, deu criatividade. Aí, no outro dia, eu falei assim, amor, ao invés de eu já postar no Instagram que eu tô vendendo assim, o curso, né, e tal, eu vou fazer um vídeo. Vou fazer um vídeo assim, você entendeu errado Filipenses 4:13. E vou explicar, porque posto todas as coisas que me fortalece, vou explicar e tal. Beleza. Era uma segunda-feira, a gente foi. Eu gravei o Fez vídeo o assim, gancho. simples. Pá, postei, a gente foi pra um casal de amigos pra planejar o ano, o calendário e tal. Chegamos em casa meia-noite. Cheguei, fui dormir, nem peguei no celular. Acordei cedo, tava fazendo meu devocional, não tinha pegado no celular ainda. E tal. Aí a Jaque levanta. Ela chega assim, amor, você viu? Eu falei, viu o quê? Ela chegou com o celular assim. O seu vídeo já tá com 50 mil visualizações, você já ganhou uns 4 mil De um seguidores. dia pro outro. Assim, ó, bum. Aí começou a subir. Só que assim, Orgânico, absurdo. super. Não, absurdo. As pessoas, meu direct, Um assim, vídeo, cadê um seu, vídeo. cadê? Você não tem mais vídeo? Eu falei, irmão, Cadê? Cadê? filho do céu, que vídeo? Eu só postei, eu não sabia. Nem sei o que tá acontecendo. Fui jantar na casa do meu amigo. onde eu tô? Absurdo. É absurdo. Muito E rápido. Tá, começou a crescer. Eu falei, mano, amor, vou postar mais um. E o medo de flopar, né? Que a gente fala. Aí eu Vai com medo mesmo. Vai. fiz mais um, pum, fiz o segundo tum. Aí o lançamento do meu curso era pra sexta-feira, na mesma semana. Sexta-feira. Tinha uma live já marcada e tudo. Aí na sexta-feira, em live, eu bati 50 mil seguidores. Em live. E olha só, o que era pra Numa gente semana. vender 30 cursos, a gente vendeu 120 cursos. Glória a Deus. Uau. O que era pra gente se mudar em julho, a gente se mudou Em março. em março. Tipo assim, foi em fevereiro. No outro mês a gente pegou, amor, vamos. Porque a gente sabe que isso aqui Deus tá fazendo alguma coisa aqui sim. e a gente precisa... Uau. Responder Foi a isso. Linda. E Sim. aí, eu creio que essa visão do estádio, né? Essa é uma interpretação minha, assim. Sim. Cara, ela se cumpriu ainda não, mas já se cumpriu num sentido assim, cara, o Do alcance... alcance das pessoas. Sim.
É relativo, enorme. né? É absurdo. É a mesma absurdo. proporção. Hoje eu não consigo explicar. É imensurável. Exato. É imensurável. Não dá pra você, não dá E os pra- testemunhos não é a que a nossa gente tarefa medir também, né? Senão a gente cai no erro de Sim, Davi, sim. né? Mas é isso. Os seus Exatamente. testemunhos são... A gente recebe testemunhos de pessoas que voltaram para a igreja por causa de uma explicação, de um rapaz vídeo. que tava com câncer, ateu, ele comprou o acesso da minha escola, num curso meu. E ele aceitou Jesus num dia de aula. Assim, Uau. aceitou Jesus. Ele falou assim, eu queria saber como é que eu faço pra aceitar Jesus. Eu falei, como assim você não é crente? O que comprou meu Meu curso? Como é que você não é crente? Interpretação bíblica. Como é que você não é Foi crente? ver o Não, é que porque, era, né? porque eu queria saber como interpretar a Bíblia, porque eu vi os seus vídeos, seu vídeo apareceu pra mim, eu tô com câncer, seu vídeo apareceu pra mim, eu entrei na sua página, comprei e tal. Então a gente começa a ver, colher esses testemunhos, o que Deus tá fazendo, tá, De cara. salvação, né? E aí a gente olha, né, a gente olha pra trás, Pra a gente trás. vê a mão de Deus em cada fase, assim, Deus mostrando e pontuando. Cara, eu tenho isso aqui pra vocês, sabe? E tudo isso a Uau. gente vendo juntos, né? Sim. Juntos, assim. É muito lindo, assim, ouvir vocês, porque a gente consegue entender quando a graça e o favor de Deus estão sobre Sim. alguém que Ele quer usar. Existe um período de promessa e existe um período de processo. Mas quando é o momento de você viver a promessa, você não vai precisar fazer nada. Exato. Só responder sim, obedecer, porque a graça e o favor de Deus, ele é existente e se move visivelmente, né? Então, assim, olhando cada fato, você não fez... Tem tanta gente que trabalha para crescer o Sim, Instagram. intencionalmente, Vamos usar esse né? exemplo, Estudo, né? algoritmo. Que trabalha tanto para crescer, estuda o algoritmo Sim. e faz isso, usa a estratégia de tal frase, faz tantas coisas para poder ter um determinado resultado. E é muito diferente quando o Senhor coloca a mão, quando o Senhor quer abençoar, né? Sim. Ele faz virar, ele faz acontecer. Então, assim, ouvir vocês traz pra gente essa aplicação, né? De que quando chega o tempo de Deus, não tem inevitável. nada. É inevitável viver a promessa dele, né? E É vale muito a lindo. pena obedecer Vale. e ir mesmo com medo. É, Faça Sim. mesmo com medo. Aí vale a pena. Os passos de fé. Porque Os passos hoje de a gente vê a gente desfrutando de algumas coisas, a gente pensa que, né, a gente olha assim, cara, não, eles estão vivendo, mas os passos de fé, os romperes que a gente teve que fazer, as decisões, sabe? Ousadas. Mudar de cidade, sair do umbilical do pai, da mãe, sabe? Tomar decisões, vender um negócio, para viver integralmente, sem você saber, cara, como é que vai ser o meu mês que vem, entende? Então, Ó. viver o sobrenatural de Deus, a gente precisa se colocar no ambiente do sobrenatural. A gente nunca vai viver uma provisão de Deus se a gente não tiver falta. Então, Uau. as faltas, né, e as crises, elas são o ingrediente perfeito para que Deus manifeste a glória dele. É para que a glória seja dele. Né? A resposta de Jesus para aquela pessoa que diz assim, olha, Lázaro morreu. Eu falo assim, não, Ainda dorme. ele dorme. Isso está acontecendo para que a glória de Deus se manifeste. Então, a gente vê esse favor de Deus, sabe? De Deus mostrando, e a gente tem prazer de contar isso para que Deus seja Coragem, glorificado. né? Também. Sabe? Talvez muitas pessoas que ouvem a gente, família, sabe? Estão passando por momentos de crises. Mas a gente precisa entender, cara, que é na crise que a glória de Deus se manifesta, Amém. que Deus mostra o seu favor, que Deus ele transforma realidades. Sim. Né? Então, é isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Uau! Particularmente reverbera muito em mim te ouvir vocês. Obrigado por compartilharem de forma tão generosa a história de vocês e fica nítido que é a glória de Deus. É muito lindo ver vocês nessa mesa compartilhando do nome dele de forma tão pura. E eu queria, de alguma forma, testemunhar isso, assim. A gente consegue ver Deus em tudo isso, assim. É muito bonito mesmo. Para nós é um privilégio receber você, estar nessa mesa. E você que está assistindo, acredito que também está super atônito, né? Você estava mencionando de Atos 4, no exemplo do momento da pregação dela lá no início. E é muito lindo ver um detalhe ali na conversa dos líderes religiosos para tentar aprender Pedro e João, né? E a argumentação de ameaça que eles propõem é uma argumentação tão terrena, tão humana. A gente precisa calar esses caras assim. E a resposta
pura e simples deles, assim, te parece justo eu obedecer mais a você do que a Deus? Não dá para eu deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Eu acho que essa resposta para nós como cristãos, acho que a nossa resposta em relação à família, falando aqui em relação ao nosso tema, né? A história de vocês é uma história divina que está linkada à família, porque o sim de vocês para a família proporcionou essa força ministerial que vocês estão, de alguma forma, construindo, né? E eu creio muito que nós não podemos deixar de falar daquilo que a gente tem vivido, né? Então é uma forma muito natural. Eu quero, de alguma forma, falar para você que está assistindo também, se existem situações na sua vida que você está enfrentando, que você ainda não está enxergando, não é porque você não está vendo que não será. O fato de você não ver, na verdade, é a boa notícia. Porque se você não está vendo, é porque Deus está trabalhando e vai trazer uma resposta sobrenatural. Na verdade, você deveria estar comemorando o fato de você não saber a resposta. Na verdade, você poderia, em fé, estar celebrando o fato de você não estar vendo o próximo passo. Porque é esse lugar, o ingrediente perfeito para Deus agir sobrenaturalmente para qualquer coisa na sua vida que você precisa de um próximo passo. Então, ousadamente confie. O Espírito fala ao seu coração. A palavra de Deus, sim, ainda fala. A igreja é sim um lugar de comunhão e de revelação da presença de Deus. O ensino bíblico, sim, é algo que nós devemos propagar, né? E no mundo onde talvez as pessoas estão tão tímidas para falar esses sims que eu acabei de falar aqui, nós não podemos nos calar e simplesmente não falar sobre família, não falar sobre os princípios, não falar sobre essas aprendizagens que nós estamos falando. E aí eu queria conectar um pouco em relação aqui, umas dúvidas em relação a Querigma, né? Então, falando um pouco desse ensino, como que é esse ambiente da escola Querigma? Qual é a visão de vocês? Como vocês trabalham juntos, né? A Jaque falou que de alguma forma vocês estão lado a lado nesse trabalho. Como que é a rotina e a visão? E hoje, se alguém que está assistindo que não conhece ainda, como que ele pode de alguma forma se envolver? Consegue dar um pouco de contexto pra gente em relação a essa visão? Bom, o nome Querigma, acho que começar por ali, né? Existiam na época dos gregos os querix, que eram os mensageiros. Então, por exemplo, o Império ganhou uma batalha, conquistou um território, eles chamavam os querix, e eles saíam proclamando, que era o querigma, eles carregavam o querigma, né? Esse ato de proclamar para o Império que o reino tinha ganhado e tal. Jesus, ele utiliza esse mesmo artifício, dizendo assim, agora vocês vão por todo mundo e preguem, e proclamem o meu evangelho. A palavra ali é querigma, né? Do grego querigma. Pregar e proclamar. Então, o objetivo da escola Querigma é capacitar aqueles que carregam uma mensagem. Nós carregamos uma mensagem que não é nossa. Então, tem uma responsabilidade muito maior. Assim como os mensageiros levavam uma mensagem do rei, e ele não podia alterar aquela mensagem, ele não podia falar do jeito que ele queria, ele não podia dar um jeito... Não, ele tinha que ser fiel à mensagem. Nós precisamos ser fiéis à mensagem que nós carregamos. Então, a escola, ela vem nesse intuito. Então, nós temos curso de interpretação bíblica, para nos dar Tem vários outros cursos, né? Mas, em tese, ela nasce nesse coração de fato capacitar aqueles que carregam a mensagem. E capacitar de uma forma muito simples, né? Numa linguagem que qualquer pessoa consiga entender a palavra de Deus, consegue... Aterrizar isso, né? Para não ficar no mundo do intangível, né? Exato. Pode aplicar isso no dia a dia. Exato. Então, a linguagem... E era uma das coisas que eu vi, assim, minha vida inteira, assim, às vezes, quando eu pregava ou ensinava, eu falava assim... Cara, eu consigo entender quando você fala. Era tipo isso, sabe? Uhum. E ali, esses sinais, eu falei, cara, eu acho que Deus tem alguma coisa... São as pistas, né? Os sinais que geralmente a gente não enxerga, mas a gente consegue... E glória a Deus por isso. Vocês são os professores? Ou tem mais... Hoje, sou o principal professor, mas eu tenho alguma... participações. Né? Eu tenho o pastor Walter Brunelli, que é o teólogo da Igreja Bereana. Tenho o pastor Diego, que também ele dá aula de hebraico, então tem um curso ali de introdução linguística ao hebraico. Então, hoje eu sou o carro-chefe, então ele é uma plataforma online, onde você tem vários cursos, através de uma mensalidade você consegue adquirir, e a cada 15 dias tem aula ao vivo comigo, de segunda-feira à noite. Então, eu estudo com a turma ao vivo algumas temáticas, e todo mês tem um curso, 1 ou 2 cursos novos na plataforma.
E a Jaque tem esse papel administrativo, organizado, porque eu Sim. sou extremamente desorganizado, né? Ela me ajuda Mas o nesse- casal se compõe disso, É né? equilíbrio, né? O que um não tem, o outro tem. Outro tem. Deus É sabe isso. o que faz. E aí, a Jaque trabalha nisso, né? No atendimento, ela me dá ideias. Então, estamos com algumas propostas para esse ano de fazer alguns eventos presenciais da escola, em outros estados, em outras igrejas. Levar esse seminário e trazer a compreensão da pessoa mais básica ali, da Maria, que talvez chama Jesus de Genésio. Mas para que ela consiga Entendi. olhar a Bíblia e falar assim, cara, esse aqui é o caminho, sabe? Existe um caminho para que você possa interpretar saudável, simples, mas que você consegue interpretar a Bíblia de maneira correta, digamos assim, né? Saudável. E, então, a Jaque me ajuda nesse sentido, né? Ela é meu norte, me organiza, me cobra. Que demais, que demais. Eu tenho 2 perguntas para fazer. A primeira é uma pergunta de interpretação bíblica. A gente não vai Aproveitar perder a essa oportunidade, né? oportunidade. Como que você vê os dons ministeriais que Paulo vai trazer? Apóstolo, profeta, Tá, os cinco ministérios, né? o Pastores, evangelista, pastores mestres. pastor e mestre ou Ou pastor... mestre. É, Tem essa... me ajuda com essa aí. Então, olha só. Como você vê isso? Eu creio que todo pastor precisa ser um mestre, mas nem todo mestre precisa ser um pastor. Ok. Existe uma discussão acadêmica mesmo ali do texto original, porque alguns manuscritos a gente tem pastores mestres. Traço mestre, né? Pastores mestres. Outros manuscritos a gente tem pastores e mestres. Então pode ser 5 ministérios ou pode ser 4 ministérios. Não dá para fechar. Eu, particularmente o Henrique, vejo como 5 ministérios mesmo, sabe? Eu creio que o pastor ele precisa ter aquele coração, aquela coisa, mas o pastor é que ensina também, que doutrina. Mas o mestre, talvez ele não tenha esse mesmo Lado pastoral. chamado, talvez, pastoral. De amar, de ali pegar a ovelha, de visitar e tal. Mas é o cara da doutrina, é o cara que coloca a igreja no prumo, né? Na direção certa. Então, não sei, seria... Perfeito, não, tá super claro. E aí agora eu vou conectar com o meu próximo ponto, porque eu entendo que hoje, como eclésia, como igreja, de um ponto de vista geral, a função pastor e mestre, ela tá muito bem estabelecida. Uhum. Tá, E é acho aqui que vai meu você ponto. chegar. Como nós podemos fazer um trabalho de formação para auxiliar as pessoas que têm os dons apostólicos, proféticos e evangelistas, que hoje as estruturas eclesiásticas constituem muito mais um ambiente para que pastores e mestres fluam em suas zonas de influência, e os apóstolos, e os profetas, e os evangelistas. Como que você vê essa ativação? Eu te pergunto isso porque os meus dons estão aqui, tá? Então são dúvidas do meu coração. Saber onde ele se encaixa, entendeu? É a mentoria grátis. Se você deseja ter um ambiente de fazer mentorias gratuitas, cria um podcast com 20 pessoas. Você faz perguntas de graça. De graça não, né? Assim, Tudo tem um preço. eu concordo demais, assim, que Mas você entende o acho ponto? que a nossa O ambiente estrutura, tá ela muito mais acaba- aqui, né? Sim, é muito mais fácil um pastor e mestre se desenvolver, acho que dentro de uma estrutura que a gente conhece hoje, né? Organizacional ali, do que uma... Porque assim, cara, eu não consigo pegar um apóstolo e deixar ele sentado. Um evangelista. Ele precisa... Cara, é como se eu pegasse, né, um pássaro e botasse numa gaiola. Ele precisa voar. Ele é o cara que desbrava, entendeu? Por exemplo, eu sou um pastor. Eu tenho esse coração pastoral, eu sou mestre. Uma das dificuldades que eu tive na plantação da igreja foi exatamente essa falta que eu tenho do desbravar. Do starter, né? Do iniciador. Isso, que o apostolado exatamente. Então, tem, assim, né? eu sou uma pessoa que, se eu não planejar, essa é a minha cabeça, se eu não planejar, eu tenho medo do incerto. Então, assim, como eu não sei... Olha que doido isso, né? Apesar de que Essencialmente, gente vê, né? ó, A sua estrutura. minha essência é essa. Eu preciso lutar contra isso, mas se eu não vejo exatamente como tem que ser, eu me bloqueio, ou eu deixo de fazer, ou eu atraso. Agora, cara, você pega um apóstolo, você pega um evangelista, irmão... Nada impede eles. Cara, Nada. tem, É um tem ou não trator. tem, se não tiver, a gente cria, a gente, entende? Então, a minha opinião é o seguinte, eu creio que as igrejas precisam, primeiro, ter consciência disso, acho que começa pela conscientização disso, e formar uma estrutura em que essa estrutura facilite essas pessoas. Então, assim, o que eu sempre digo é o seguinte, um assunto polêmico, né? Não pode falar de política na igreja, a gente fala isso. Por que a gente tem essa aversão à política? Porque a gente só fala a cada 4 anos.
Ou seja, você nunca conscientizou o rebanho na mesa, no discipulado, sobre uma consciência política. Tô falando de política porque é um assunto, né? Mas Que é antigamente um era tabu, né? sobre depressão, sobre psicologia, sexualidade, né? Então, assim, tudo que você não consolida na mesa, é difícil você ser de cima para baixo, né? E esse é o estilo de liderança de Jesus, é de baixo para cima. Então, para eu ter uma estrutura, uma igreja que ela funcione, os 5 ministérios, eu preciso começar na base. A pessoa, quando entrar na minha igreja, irmão, ela precisa passar por um discipulado onde ela entenda o que é 5 ministérios. Você pergunta, tem gente que você pergunta, o que é 5 ministérios? A pessoa, 5 o quê? Ministério da Saúde, da Fazenda, da Justiça. Ela sabe os ministérios, né, do governo, mas não sabe da Bíblia. Então, eu diria o seguinte, precisa começar no fundamento. E os pastores e os líderes, principalmente os pastores, precisam entender que nós não estamos montando impérios, mas nós trabalhamos para o reino. Então, infelizmente, nós temos muitos líderes e pastores que eles estão montando as suas próprias torres de Babel. É para mim, é para minha glória, é o meu império, é para cima, né? Mas o reino, ele não somente expande para cima, o reino, ele é horizontal. Então, ter essa visão, começando pela liderança, óbvio, mas estruturando de baixo para cima, sabe? Então, pregar sobre isso até que isso se torne uma cultura. Cultura você tem que regar, você tem que... Repetir. Repetir. Que senão vaza, né? Se você não tiver ali cortando, poda, e vai, e fala, e fala. Eu aprendi com um pastor que liderou por um tempo na igreja que nós nos conhecemos, e ele falava que quando você cansar de repetir, as pessoas estão começando a entender. Quando você cansar de repetir, as pessoas estão começando a entender. Isso é trabalhar a cultura, né? Exato. Então, mas você falando, algo no meu espírito nasceu aqui, eu preciso de alguma forma liberar. Muitas das pessoas que não estão na igreja hoje, elas têm esses 3 dons. E a instituição não conseguiu criar ambiente para elas florescerem. E por elas terem uma revelação, muito forte isso, elas terem uma revelação de Deus pelo óculos igreja, e a igreja não ter maturidade para poder criar espaço para esses outros dons, essas pessoas simplesmente estão fora. Acredito nisso. Então nós temos um desafio aqui, né, de construir... É um desafio que você precisa romper uma estrutura. E estrutura é rígida. Cara, que desafio. Estrutura é rígida. Então, assim, a gente... Por exemplo, eu dei aula para você de plantação de igreja. Mas muito dos exercícios que eu te dei, na prática, na região, cara, muitas coisas vão mudar. Né? Sim. Uma coisa é eu ter uma aula de aconselhamento sentado no ar-condicionado com um professor me ensinando. Outra coisa é você ter uma filha nas drogas, você está na frente de uma mãe desesperada. Sim. Entende? Uma coisa é você montar um sermão, na aula de sermão, sobre a morte. Outra coisa é você fazer o velório dessa pessoa e ver um monte de você ama. Entende? Então, A gente estava aqui na conversa da semana passada, né? Casal de pastores, a filha chamou para uma conversa há poucos anos atrás para declarar que é homossexual. Uma coisa é você fantasiar essa imaginação de aconselhar alguém, outra coisa é você ser um pastor há 20 anos e sua filha te chamar para conversa e te dar uma notícia dessa. São outros contextos. Exato. Então, acho que pegando esse gancho é o seguinte, a estrutura, ela nunca pode ser rígida, cara. A gente precisa entender o tempo que estamos vivendo, a maneira como as pessoas enxergam o espírito da época, né? E a gente precisa entender isso, sabe? Então, é um desafio estrutural, eu diria. Estrutural. É entender que eu não construo mais impérios, mas a gente trabalha para o reino. Horizontalmente. Horizontal. Eu digo, ovelha você não pastoreia com coleira, cara. Entende? Alguns líderes pastores pastoreiam ovelha com coleira. Ovelha fica com alimento. Né? E se um dia ela crescer e precisar ir para um outro pasto, não é sobre o meu pasto, é sobre o reino de Deus, é o pasto de Jesus. Então, acho que é um desafio. Muito bom. Muito bom ponto. Acho que a gente pode continuar essa conversa em off depois, quando desligar as câmeras. Mas eu tinha uma última pergunta antes de passar para a Joy fazer as considerações finais. Qual a visão de vocês para os próximos passos? Quais são os sonhos da família? Família Café, podemos dizer assim? Quais são os sonhos da família Café? O que está no coração de vocês, Jaque? Fala ministerialmente ou geral? Sonhos de vocês. Qual é? Acho que o que eu quero dizer é o seguinte: qual é a perspectiva? O que vocês estão visualizando? O que Deus tem falado ao coração de vocês? Quais são as expectativas de vocês? Quero até ser provocativo no sentido de criar um espaço aqui para que vocês declarem
e voltem nesse vídeo daqui a alguns anos para visualizar aquilo que vocês estão declarando, entende? Sim, sim. Ministerialmente, a gente sente que está próximo de mais um passo que vai acontecer. É algo que Deus também já tem falado com a gente, né? De algo vai vir mais algum boom aqui na nossa vida que vai tirar a gente de uma zona de conforto novamente. A gente tem o sonho agora com a escola, esse crescimento, né? Essa expansão de alcançar mais pessoas. O crescimento da nossa igreja local também. A plantação de igrejas é algo que também está no nosso coração por um período. A gente crê que Deus vai nos enviar para outros lugares para plantar igrejas ainda. E como família, nós cremos que o nosso crescimento, né, como família, com filhos, pode estar próximo diante de uma promessa que Deus também tem para nós. Então, a gente tem esse sonho de poder não só impactar nós dois, mas que venham mais frutos, né, dessa família. Multiplicar os grãos de café. Exato. Não é? Multiplicar os grãos de café, exatamente. Verdade. E você? O que está no seu coração? O que está ecoando? Eu acho que como família, a gente tem esse sonho, né? De ter o filho. A gente sabe que é um processo que a gente está passando há alguns anos, doloroso, já gastamos bastante dinheiro, e procura e vai. Mas a gente tem certeza de que Deus, ele tá, sabe? Aquilo que a gente já viveu ministerialmente, de palavras e tal, a gente tá sentindo isso como um casal. E é aquela coisa, né? Quando você conhece Deus, você sabe quando ele tá presente. Fala assim, Sim. Deus, eu sei que você tá aqui. Eu sinto seu cheiro, eu sei que o Senhor tá trabalhando. E isso, de alguma maneira, conforta o nosso coração, né? E a gente pensa nos nossos filhos como flechas mesmo. Como flechas que a gente vai formar, vai afiar e para lançar no momento certo. Não é somente sobre nós. Acho que o que nós estamos construindo aqui é para que os nossos filhos vivam de maneira Vão muito sobrenatural e poderosa, sabe? E ministerialmente, é o que a Jaque falou. A gente sente que em breve vai acontecer alguma coisa, a gente não sabe o que é. Mas que Deus, ele tem muitas coisas muito grandes para nós. Mas que esse tempo que nós vivemos até hoje, assim, eu falo pra Jaque, a igreja local foi um presente de Deus para nós. Não nos fez pular um processo, sabe assim, com a igreja local. Por exemplo, anteontem eu tava com 4 adolescentes falando sobre o batismo para eles. Né? Talvez se eu tivesse, há 4 anos atrás, sido famoso na internet, eu não queria saber nem de igreja local, eu queria ser um influencer, sabe? Então, eu creio que... Esse push, né? Essa ânsia, gravidade, né? Que tem te uma puxa âncora. pro centro, né? Isso, eu sinto Deus assim, como uma flecha, eu quero te puxar pra aqui, pra você sentir meu coração, pra você aprender a valorizar o que realmente importa, porque quando chegar lá, você não vai esquecer daquilo que realmente importa. Então, a igreja local, pra nós, ela é esse presente. A gente aprendeu a valorizar gente, porque em Cristo morreu. É o que mais importa na vida, e que o nosso ministério, os nossos dons, não é o fim, é um meio para viver aquilo que Deus tem para nós e servir a Ele aqui nessa terra. É isso. Baby. Fui muito abençoada, muito Amém. edificada através da história de vocês, os testemunhos. É muito lindo ver como Deus age de forma invisível e visível ao mesmo tempo, né? O Senhor, ele é muito bom. E a gente vai encerrar e eu gostaria que vocês trouxessem, né, uma palavra, uma orientação para as pessoas que estão nos assistindo, que talvez estão conhecendo vocês agora, né? O que vocês deixam assim de mensagem para a família, para as pessoas que desejam viver família, né? Viver até mesmo um ministério, sonha com isso, né? Eu queria que vocês deixassem essa mensagem. Um de cada vez, Um de cada sem vez. briga. Isso. Só o que começa. Pode ir. Vou olhar para lá para ficar mais... Gente, eu creio que a família, ela é um projeto de Deus. Tudo começou com uma família, né? O Éden começa ali. Paulo, acho que é uma mensagem que Paulo fala para Timóteo e que eu carrego no meu coração, que Paulo fala assim, olha, aquele que não governa a própria casa, ele não está apto para governar outros, né? Então é como se Deus estivesse ensinando pra gente assim, olha, você precisa aprender a amar aquilo que mais importa, porque se você aprende a amar, se você não aprender a amar aquilo que mais importa pra você, você não vai dar valor para pessoas que você talvez não tenha um vínculo familiar, entende? Então, se eu pudesse dar essa mensagem viva os processos que você precisa viver como família, não é porque você não está vendo que Deus não está trabalhando,
Deus ele tem o seu agir invisível. Entenda, tudo pode desmoronar, né? Talvez meu Instagram pode ser hackeado, a minha escola pode fechar, eu posso ser abandonado por todas as pessoas, mas eu tenho certeza que alguém vai estar comigo, independente do que eu tenho. Então, valorize sua família, valorize, invista nela, sabe? Casa um pedreiro constrói, mas o lar vocês precisam construir. Lar não se constrói com cimento, lar não se constrói com paredes, lar se constrói com intencionalidade. Invista no seu casamento e faça dele a sua prioridade. A partir do seu casamento, as coisas vão fluir, né? Se você assistiu até aqui, você viu que tudo isso aconteceu comigo com a Jaque porque o nosso casamento estava consolidado. Se ele não tivesse consolidado, nada disso teria acontecido. Então, o casamento é esse lugar onde Deus ele nos prepara antes de nos enviar. Bom, eu quero deixar uma frase que, inclusive, está me impactado nessa última semana, que diz assim: se a promessa não condiz com a realidade, Deus altera a realidade, mas não altera a promessa. E, às vezes, a sua família pode estar numa realidade que a promessa que Deus te entregou não faz sentido nenhum. Olha como está a nossa vida, olha como está a nossa casa, olha como você está, você não muda. Mas a promessa de Deus, a palavra de Deus é tudo que a gente precisa para confiar que ele vai alterar a realidade. E quem viu aqui a nossa história viu que foi difícil ver Deus alterar algumas realidades, né? Porque dói em alguns momentos também. Mas vale a pena. Então, confie na promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. É a vontade de Deus que a sua casa sirva ao Senhor. Então, não desista disso. Continue crendo e confiando em Deus. É isso. Amei. Depois eu vou me assistir assim, ó. Nossa, olha a cara que eu fiquei. Olhando assim, ó. Olhando o café assim, né? O café pingando aqui. Gente, que demais. Ai, muito bom. Muito gente. bom, muito bom. Maravilhoso. Obrigado Foi um prazer. por tanto, por liberarem tanto. Tenho certeza que você em casa gostou muito. Como ele falou, né? Você que tá aqui até o final, assim, são os poucos que chegam até um final de um episódio com um tempo como esse. Mas a gente quer honrar muito você, te agradecer e te pedir para que você de alguma forma interaja aqui, comente, compartilhe aquilo que você entende que gera vida. Se isso que você acabou de ouvir gerou vida em você, cara, por que não? Você pode ser um agente para divulgar isso, ser um Querigma. Um querix. Essa palavra que eu tava buscando, um querix. Seja um querix, tamo junto. É isso. Amor, você não é Kerix, você é Kerix. Eu querix um beijo com você. Eu sou o Félix Querix. Gente, mega episódio, muito bom receber vocês, Jaque, Henrique, bravíssimos, Foi um prazer, muito legal. nossa. Gente, câmera central, aquele tchauzinho. Uhul! Super, tamo junto.